inicia os seus parágrafos de desenvolvimento com um tópico frasal? Não? Nem sabe o que é um tópico frasal? Então fique por aqui, porque hoje você vai descobrir o que é um tópico frasal e como construir um tópico frasal para qualquer argumento. Mas se ligue, assista aos vídeos sobre a introdução da dissertação argumentativa, porque este vídeo já está falando sobre desenvolvimento. Você não pode pegar a conversa pela metade. Então volte, assista aos vídeos sobre introdução que estão maravilhosos e vamos embora para a aula. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like, por favor, ajude o canal a crescer. E vamos embora. O canal Português com Cissol está aqui para descomplicar a gramática da língua portuguesa. E agora, com este mini curso, também vai descomplicar a dissertação argumentativa. Então, sem mais enrolação, direto ao ponto. O tópico frasal vai ser o primeiro período do seu parágrafo de desenvolvimento. E ele serve para apresentar o argumento que você já indicou na introdução. Então, veja bem, para que você não fique perdido, você precisa ter assistido ao vídeo sobre a introdução. E nós vamos partir deste princípio, que você já assistiu, certo? Então, partindo desse princípio, você já sabe que no parágrafo de introdução, obrigatoriamente, já estão indicados 2 argumentos. Por quê? Para a redação do Enem, você tem 30 linhas. Portanto, é muito recomendável que você só faça 4 parágrafos. O primeiro de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Neste vídeo, nós estamos falando sobre o desenvolvimento. Então, o seu tópico frasal é a sua primeira frase do parágrafo de desenvolvimento. Os 2 parágrafos de desenvolvimento vão iniciar com tópicos frasais. E a gente já vai ver isso na prática agorinha, no próximo slide. Mas aguenta aí, você tem que entender o seguinte: a indicação desses argumentos está na sua introdução, está lá em cima no parágrafo de introdução. Você já deixou indicado muito sucintamente, muito resumidamente, quais são os 2 argumentos. Porque dessa maneira, você mostra para a pessoa que vai corrigir a sua redação que você tem uma linha de pensamento e você vai seguir essa linha. Isso se chama projeto de texto. Nós teremos um vídeo também somente falando sobre projeto de texto. Mas antes eu preciso mostrar na prática para você quais são as partes essenciais da sua redação. Lembrando também que estas indicações são apenas para as pessoas interessadas em ter a sua redação avaliada com a nota máxima, ou no mínimo 900 pontos, certo? De 900 para mais. Seguindo essas diretrizes, seguindo este método, você consegue. Então, o tópico frasal é essencial. Você não pode iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento sem fazer isso através do seu tópico frasal. E como fazer? Como é esse tópico frasal? Vamos ver isso agora. Então, vamos lá. Tintim por tintim sobre o tópico frasal. Vamos iniciar utilizando o tema do Enem 2020, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, digamos que a nossa redação apresentou no parágrafo de introdução, primeiro parágrafo, os 2 argumentos, os seguintes argumentos: negligência governamental e falha na educação. Ok, você já fez o seu parágrafo de introdução e tem esses 2 argumentos aí como causas do problema. Isso tudo está explicado nos vídeos sobre introdução, certo? E aí, você precisa agora iniciar o segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento, o primeiro. Nós vamos chamar de D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo da redação. Vamos iniciar como? Com o tópico frasal.
O tópico frasal vai ser esse primeiro argumento desenvolvido, um pouco mais desenvolvido. Veja que aqui o argumento tem duas palavras, negligência governamental. E agora você vai desenvolvê-lo numa frase, num período, certo? E ficou assim, ó. Primordialmente, é necessário destacar a forma como alguns setores do governo lidam com a saúde mental no Brasil. Veja que essa construção serve para você encaixar qualquer argumento. Primordialmente, é necessário destacar, pontinho, 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 no Brasil, certo? Então, é uma estrutura que você precisa ter para guardar para você, para utilizar na redação. Não precisa ficar com medo de se tornar repetitivo. Treine isso quando você estiver fazendo as suas redações. É assim que as pessoas que tiram 1000 pontos na redação do Enem fazem. É assim que elas estudam. Como é que eu sei? Porque elas fazem essas declarações. Se você entrar na internet e pesquisar as redações que obtiveram a nota máxima, vários sites fazem entrevistas até com os candidatos, eles dão várias dicas. Eles têm sim uma estrutura. E até mesmo pelo estudo, pela observação de todos esses anos de Enem, de todas as pessoas que tiraram nota máxima, a maioria, a grande maioria das redações segue uma estrutura muito padrão. E o padrão é esse que está sendo apresentado aqui neste mini curso, certo? Se você não acreditar, é só você buscar na internet, pesquise redações nota 1000, ano 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. E vai lendo as redações que você vai conseguir encontrar todos esses itens lá, certo? E por isso essas pessoas conseguem a nota máxima. Então, não tem conversa. É iniciar o segundo parágrafo de desenvolvimento com o tópico frasal. E como a gente já está apresentando a estrutura aqui da redação completa, vamos ver como ficou o início do segundo parágrafo, do D2. Porque aqui já aparece o argumento 2, que é falha na educação. Vejamos como fica esse segundo tópico frasal, que é o início do segundo parágrafo de desenvolvimento, o D2, que é o terceiro parágrafo da redação, ok? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, começa assim: outro sim, é igualmente preciso apontar a educação deficitária do Brasil como outro fator que contribui para a estigmatização dos doentes psiquiátricos. Veja, nós estamos falando sobre o mesmo problema, é o estigma associado às doenças mentais. E existe essa questão de não ficar repetindo palavras. Olha, compare os dois tópicos frasais. Nós citamos o problema nos dois tópicos frasais, utilizando palavras diferentes. Saúde mental no primeiro e no outro falamos como estigmatização dos doentes psiquiátricos, certo? Então são duas formas diferentes de falar do problema. Já vai uma dica aí. No primeiro, nós usamos primordialmente. Por quê? Porque a gente está iniciando a discussão, está iniciando o desenvolvimento da argumentação da sua redação. Então, primordialmente, em primeiro lugar, primeiramente, a princípio, todas essas palavras, todos esses termos são muito aceitáveis para iniciar o seu parágrafo. E é importantíssimo que você inicie assim. Isso é uma das cobranças da prova, certo? Você vai ganhar pontos fazendo isso. E depois a vírgula, ok? Repare como as estruturas, elas são utilizáveis para outros argumentos. Primordialmente, é necessário destacar. Você pode iniciar dessa forma com qualquer tema. Depois, outro assim, ou em segundo lugar, ou além disso. Para o segundo exemplo, eu vou utilizar o tema do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Elencamos para esse exemplo dois argumentos. O primeiro é localização elitizada e o segundo é
escassa abordagem do problema. Veja como ficou o tópico frasal do D1. A princípio, é lícito destacar que um dos fatores responsáveis pela deficiência da democratização no âmbito cinematográfico é a elitização do acesso. Perceba que o início desse tópico frasal serve para ser utilizado com vários temas. A princípio, é lícito destacar que. Vejamos o D2. Além disso, é importante observar que a insuficiente exposição dessa problemática contribui para a não popularização de tal programa cultural. Observe o seguinte, o argumento 2, escassa abordagem do problema, é um argumento que serve para vários temas, porque quando nós temos um problema e ele não é discutido, muito provavelmente esse problema poderá ser agravado. Então, este é um argumento bom para se gravar, para se guardar e se gravar também, para ser utilizado com vários temas. E por isso, o tópico frasal que foi formado para ele vai servir quase completamente também para outros temas. Além disso, é importante observar que a insuficiente exposição dessa problemática contribui para... Até aí você pode utilizar para vários temas, é só completar depois com o problema, com o tema que você está desenvolvendo, certo? Eu espero que esses dois exemplos tenham ajudado você a entender definitivamente o que é um tópico frasal e também a importância de iniciar os seus parágrafos de desenvolvimento com o tópico frasal. Os próximos vídeos darão continuidade ao desenvolvimento dessa parte da redação. Não perca e, de novo, não deixe de assistir aos vídeos sobre a introdução. Muito obrigada, inscreva-se no canal e até a próxima aula!